Olá a todos, aqui Marco Yanaga, advogado imobiliário. Esse vai ser o vídeo mais completo que eu vou postar no meu canal sobre lei do inquilinato, locação de imóveis. Vamos tentar tratar aqui os pontos mais importantes. Lógico que não dá para esgotar o assunto, mas vamos tentar resumir e tentar falar dos pontos mais necessários aí para quem atua, né? Imobiliária, corretor de imóveis e até proprietários, locatários têm dúvida, querem saber algum ponto de dúvida, de curiosidade também. Vamos tentar tratar aqui, tá? Primeiramente, qual é a lei que rege o contrato de locação? Vamos lá. A lei que rege é a lei do inquilinato. Lei do inquilinato, tá? 8245/91, que teve atualização também em 12.112, lei 12.112 de 2009. Mas também não podemos desconsiderar o Código Civil, Código de Processo Civil, quando envolve processo, e também a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, tá? Então são todas essas. Vamos lá. Quais são os pressupostos de validade? O que precisa ter num contrato de locação para que ele tenha validade? Isso aí já não está na lei do inquilinato, isso está no Código Civil, né? E quais seriam esses requisitos? Agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Então, agente capaz quer dizer capacidade, nós falamos sobre a maioridade civil ou também, né, do estado mental, né? Quem tem um amental, alguém que tem problema mental, não pode alugar, não pode fazer um contrato. Um menor de idade também não pode. Alguma pessoa que estiver sendo curatelada ou tutelada também não pode. E também tem que ser o possuidor do imóvel, não pode ser alguém que invadiu, né, e tem a posse aí de uma forma violenta, não pode alugar também, né? Mas nós veremos lá na frente que um contrato de locação ele pode ser feito por um locador que não é proprietário, não está na matrícula do imóvel, mas ele é possuidor. Então é válido. Então ele possui o imóvel, ele não tem registrado ainda no nome dele, na matrícula, porque também esse é um outro assunto importante que acho que não vai dar tempo de tratar aqui, sobre posse e propriedade, que são institutos totalmente diferentes, tá? Posse é quando você não tem o imóvel em seu nome na matrícula ainda, tá? Então tudo, se não tiver na matrícula, não é proprietário. É possuidor. Possuidor, às vezes comprou um contrato de gaveta, alguma situação assim, uma cessão de direitos, e ainda não é proprietário, não está na matrícula, é o possuidor. O possuidor, de boa fé, ele pode alugar o imóvel, né? Então, se for maior de idade, em pleno gozo aí das suas faculdades mentais, né? Pode alugar, tá? E os locatários, a mesma coisa também, tem que ser maior de idade, capacidade civil, né? Então, vamos seguir. O agente capaz, já vimos. Objeto lícito, né? Um imóvel é um objeto lícito, né? Então, pode ser feito o contrato de locação. Determinado ou determinável, não pode ser um imóvel que não dá para identificar aonde é o imóvel, qual é o imóvel. Tem que estar especificado no contrato. O endereço, qual é o imóvel, se possível até o número da matrícula, o número do contribuinte da prefeitura. Mas se não tiver também, se tiver só o endereço, o importante é que seja determinável, tá? Determinado. E a forma prescrita ou não defesa em lei, no caso o contrato de locação, ele é prescrito e defeso em lei. Então, é isso, tá? Então, a lei do inquilinato,
ela é relativa aí à locação de imóveis, né? Porém, ainda continua regido pelo Código Civil as locações de imóveis da União, Estado e município, autarquias e fundações públicas. Significa que os imóveis que são de propriedade do Estado, vamos entender aí Estado como o ente público, tá? Seja a prefeitura, seja o Estado, né, ou o Distrito Federal, tá? Quando eles são proprietários, aí essa locação já não é regida pela lei do inquilinato, tá? Se eles são os locadores, se eles são locadores, essa locação não vai ser regida pela lei do inquilinato. Agora, se for o contrário, se eles forem locatários, aí sim é regido pela lei do inquilinato, tá certo? Então, as locações dos imóveis dos estados, do Estado, da União, dos municípios, ela não é feita pela lei do inquilinato, não segue a lei do inquilinato, é o Código Civil. As vagas autônomas de garagem também, ou espaço para estacionamento de veículos, espaços destinados à publicidade, né? Por exemplo, outdoor, né? Essas propagandas que tem na pista, né? Em rodovias, esse tipo de propaganda não é regida. Às vezes a pessoa aluga aquele espaço para colocar uma propaganda, não é regida pela lei do inquilinato, tá? Também a parte hotel, né, ou residência equiparado, considerado aqueles que prestam serviços regulares aos usuários, né? Hotel, né? Basicamente hotel. Todos os hotéis aí não são regidos, né, pela lei do inquilinato. Quando você vai lá, né, faz uma diária, uma semana, ou mesmo que seja mais tempo, né? Se lá tiver serviço de quarto, né, for realmente um hotel, não é regido pela lei do inquilinato. Ok? Vamos seguindo. O prazo de locação. Qual é o prazo? Tem uma diferença no contrato de locação residencial para o contrato de locação comercial ou não residencial, tá? O residencial só tem uma questão, né, que ele pode ser ajustado a qualquer prazo, né? Só que ele depende de vênia conjugal se for igual ou superior a 10 anos. É muito raro acontecer isso, né? Mas se um contrato de locação residencial for firmado aí pelo prazo de 10 anos, precisa ter a autorização do cônjuge. O cônjuge tem que assinar também, tá? Também tem no artigo 46 uma questão muito importante nas locações residenciais, né? Que nas locações ajustadas por escrito, por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. Então, se o contrato de locação ele for feito pelo prazo de 30 meses ou mais, quando for encerrado, ele já está resolvido, está finalizado, né? Então, o locador ele não precisa nem notificar, né, que está sendo findado o contrato, né? Lógico que é bom ele avisar se ele vai querer o imóvel, pegar o imóvel de volta, ou se ele vai querer manter a locação, tá? E também no parágrafo 1º, o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação, né? E mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Então, um detalhe importante: o contrato de locação, não existe contrato de locação uma locação que está sem contrato. Na verdade, não existe. Por quê? Se tiver um inquilino no imóvel, não foi feito um contrato de locação, existe um contrato de locação, só que ele é verbal, ele não é por escrito, mas existe, tá? Então, agora, quando tem um contrato de locação, foi firmado por prazo determinado, encerrou, ninguém falou nada e continuou,
significa que o contrato ele se encontra por prazo indeterminado, mas valendo aí todas as cláusulas do contrato inicial, tá? Agora, um outro ponto. Quando ajustada verbalmente ou por escrito, com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação se prorroga automaticamente por prazo indeterminado. Somente podendo ser retomado o imóvel se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Então, é um pouco complicado de entender esse artigo 47 da Lei do Inquilinato, mas eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida. Se o contrato de locação foi feito por prazo menor que 30 meses, o locatário terá direito a ficar 60 meses, 5 anos, né? Na verdade, não 60 meses, mas 5 anos em posse aí do imóvel como locatário, tá? Lógico que ele tem que cumprir, né, o pagamento e tudo mais, mas ele passa a ter direito a ficar 5 anos. Então, existem locadores imobiliárias que fazem contrato de locação residencial menor que 30 meses. E isso acaba sendo um tiro no pé, porque o locador pensa, eu vou fazer um contrato de 12 meses, porque daqui 12 meses eu posso pedir o imóvel. Não pode pedir o imóvel. A lei não permite. O contrato por prazo determinado, se for menor que 30, só pode pedir depois de 5 anos. Correto? E agora, se ele pedir... lógico, se ele fez de 12 meses, ele pediu e o locatário aceitou sair, tudo bem. Mas se ele não quiser sair, ele não é obrigado, porque a lei protege ele. Tá certo? Então, o contrato de locação residencial, sempre façam por escrito e sempre faça no prazo de 30 meses. No prazo de 30 meses, o locador não pode pedir o imóvel, ele só pode pedir ao final. Ah, mas existe uma brecha na lei que pode pedir? Sim. Para uso próprio pode, se você só tiver um imóvel, porém você tem que comprovar judicialmente, tá? Então não é tão simples, tem custo, né? E demora, tá certo? Então é um ponto muito importante para a gente tratar. Agora, em caso de locação comercial, já não, tá? Não tem esse problema, tá? Você pode fazer a locação pelo prazo que você quiser, 12 meses, 24, 36, 48, com 12 meses você pode fazer o contrato e já encerrar também. Terminando os 12, pode pedir o imóvel, né? Lembrando que tudo que fala em locação, no mínimo você tem que dar um prazo de 30 dias, né? Se o locador ele quer pedir o imóvel e já findou o prazo, independente de qualquer coisa, ele tem que dar prazo sempre de 30 dias no mínimo, tá? Então, no comercial, só que assim, no comercial tem vários detalhes, né? O que eu posso já resumir aqui, se for contrato de locação comercial ou não residencial em rua, né, um imóvel de rua, não sala comercial em prédio, mas imóvel de rua, tem que se atentar, porque se fizer um contrato de locação por prazo de 60 meses, o locatário ele passa a ter direito à ação renovatória e ao fundo de comércio também, tá? Renovatória, assim, no prazo de 12 meses antes do fim do contrato, até 6 meses antes, o locatário ele tem que entrar com uma ação renovatória e ele passa a ter direito, né? Se o contrato estava de 5 anos, ele passa a ter direito a renovar por mais 5. E o locador não tem opção de não aceitar, tá bom? Então, o que eu sugiro, né? Tem que analisar a situação, mas tem que verificar aí se vale a pena fazer o contrato de 60 meses, tá? Existem alguns requisitos aí em relação ao fundo de comércio, mas nós vamos passar aí essa questão. Existe também... é importante saber a responsabilidade dos locatários, tá? No artigo 2º diz que se tiver mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. O que são solidários? O que é solidariedade, né?
É uma boa-fé? Não, não é isso. No direito, a solidariedade significa que pode ser cobrado tanto de um quanto do outro, né? Então, se não estiver estipulado, supondo que o locador, tá lá, locadores, João e Maria. Então, ambos são responsáveis e se tiver qualquer ação judicial, pode ser cobrado de um ou de outro, do locatário também. Se tiver dois locatários e não for estipulado o percentual de responsabilidade de cada um, eles serão solidários, quer dizer, pode entrar com uma ação judicial e cobrar só um, e depois ele que entre com uma ação de regresso para receber do outro, tá certo? Então, se tiver 3 locatários, eu posso cobrar só de um, né? Não tem problema. Lógico que muitas das vezes não vai valer a pena, né? Juridicamente vai ser melhor cobrar de todos, mas é um assunto que é importante também saber, tá? Ó, o que é importante aqui no artigo 4º que eu falei ali, que eu falei agora há pouco. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, o que for judicialmente estipulado. Olha como é importante, tá? Às vezes nós pegamos contratos de locação em que o locador quis fazer o contrato por 12 meses ou colocou por 30, mas colocou uma cláusula de isenção de multa em que caso ele quisesse pedir ou o locatário devolver, né, seria possível. Mas não tem validade, tá? Essa cláusula não tem validade para o locador. Só quem pode devolver o imóvel é o locatário, né? Quando você faz uma cláusula de isenção de multa de 12 meses, quando tiver 12 meses, o locatário ele pode sair sem multa. Mas o locador ele não pode pedir o imóvel nem com multa, nem sem multa, tá? Esse é um assunto bastante importante. E a multa, ela é sempre proporcional ao cumprimento do contrato, né? Sempre proporcional, não pode ser feito... se o locatário já ficou metade do contrato, o contrato é de 30 meses, ele ficou 15 e ele sai e tem que pagar a multa tem que ser proporcional. Se ele já cumpriu metade, ele vai pagar metade da multa. Se era 3 aluguéis, ele vai pagar um aluguel e meio. Correto? É assim que devemos agir, tá? Agora, outro ponto importante. Supondo que tem uma cláusula de isenção de 12 meses, né? E o locatário ele ficou 11 meses. E ele sai e ele quer pagar a multa proporcional faltando só um mês. Não é correto. Ele tem que pagar a multa proporcional aos 30, né? Porque essa cláusula de isenção que foi colocada no contrato é uma cláusula de condicional, quer dizer, se ele ficasse 12, não pagaria a multa. Como ele não ficou 11, ele paga proporcional aos 30 meses e não aos 12, tá? Então é importante se atentar também. Quais são as hipóteses de desocupação sem multa? Quando que o locatário fica dispensado da multa? Existe aí na lei do inquilinato, no artigo 6º, tá? Que a devolução do imóvel pode decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, né? Para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, né? Aí tem que notificar por escrito, com um prazo de 30 dias. Então, supondo que o locatário ele foi obrigado a mudar por conta do empregador, por conta de uma transferência. Não que ele pediu, porque se ele pediu, ele paga multa, tá? Às vezes o locatário ele pede transferência para um outro local, para um outro estado, outra cidade, e ele não quer pagar a multa. Não é isso, tá? Ele só não paga a multa se o empregador que decidiu aí essa transferência, tá? E tem que ser comprovado também. Tem que ser comprovado. Tem que ter uma carta da empresa assinada, né? Uma declaração comprovando essa transferência
e que não foi por conta do empregado, e sim por conta do empregador a transferência. Aí nesse caso não há multa, tá? O locador não pode cobrar multa do locatário, a imobiliária não pode cobrar, tá? Uma outra pergunta que surge muitas das vezes é: em caso de venda do imóvel locado, deverá ser feito outro contrato? Não, tá? Não deverá ser feito porque o locatário ele já tem ali um direito adquirido em relação à locação, né? Só que tem alguns pontos aí que a gente tem que se atentar, né? No artigo 8º, se o imóvel for alienado durante a locação e o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver alienado junto à matrícula. É muito difícil de acontecer isso, mas eu vou explicar. Se o locatário, as partes fizeram um contrato de 30 meses e o locatário ele averbou na matrícula do imóvel uma cláusula de vigência, né, que em caso de alienação, esse contrato deverá ser cumprido até o final. Então, se ele averbar na matrícula, quem comprar vai ter que cumprir, não vai ter opção de não cumprir. Então, supondo que o locatário entrou no imóvel, está 6 meses, ele averbou na matrícula essa cláusula de vigência, o locador também ele é obrigado a aceitar, né, se no contrato estiver dessa forma, no contrato de locação, e ele averba na matrícula e vende o imóvel. O comprador, quando ele puxou a matrícula, ele viu essa cláusula de vigência, então ele não pode falar que não sabia, tá? Então ele tem que cumprir o contrato depois, né? Mesmo comprando, ele tem que ficar com o locatário até o final. Se não tiver essa cláusula de vigência, esse novo comprador, após o registro já na matrícula do imóvel, a partir desse momento ele é o proprietário. E a partir desse momento ele tem até 30 dias para notificar o locatário se tem interesse ou não de continuar com a locação. Se ele não tiver interesse, ele vai ter que notificar o locatário, avisando que ele não tem interesse e que ele quer reaver o imóvel, que ele quer, na verdade, já assumir a posse do imóvel. E o locatário ele vai ter o prazo de 90 dias. Então o comprador ele vai ter 30 dias para notificar e ainda vai ter que dar um prazo de 90 dias para o locatário permanecer no imóvel e procurar outro, né? Então ele vai ter até 30 dias, porque se passar 30 dias e ele não falar nada, ele vai ter que cumprir o contrato até o final, né? Então ele tem 30 dias para decidir. Passou os 30, aí ele é obrigado a cumprir. Agora, se antes do 30, com um dia só, né, ele avisar o locatário que ele não quer continuar com a locação, aí o locatário tem aí 90 dias para poder desocupar o imóvel, tá? Então, a locação também pode ser desfeita por acordo, independente de multa, independente de qualquer situação. Se as partes decidirem, vamos encerrar o contrato, tá um mês, 2, tá, não, eu quero, eu me arrependi, eu quero desfazer o contrato, e o locador aceita e não cobra multa, sem problemas, tá? Faz um acordo, faz um distrato, assina, coloca no distrato tudo que está sendo combinado e fica encerrado assim, tá? Outra hipótese também de desfazimento do contrato em caso de decorrência de infração legal ou contratual. Então, se as partes descumprirem o contrato ou a lei, é situação aí de desfazimento do contrato, tá? E também tem uma situação em que às vezes é necessário fazer reparação urgente pelo poder público, né? Por conta de problemas assim que o poder público entende que ali vai ter que ser feita ali uma manutenção, uma reforma, tá? Então, nesse caso, vou até ler aqui no artigo 9º, no inciso 4, para realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público
que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo, ele se recuse a consenti-las, né? Então, o locatário, se ele se recusa a deixar fazer ali alguma coisa que o poder público acha importante, aí tem que ser desfeito aí o contrato, tá? De locação. E não caberá multa aí para nenhuma das partes, tá? Outra questão. O que acontece em caso de falecimento do locador ou locatário? Se falecer o locador, assume, conforme o direito sucessório, né? O princípio de Saizine, os bens do falecido ficam para os seus herdeiros. Então, os herdeiros assumem aí a locação e tem que manter o contrato também. Não é porque faleceu que os herdeiros falam, agora eu quero pegar o imóvel. Não. Os herdeiros vão ter que cumprir o contrato, né? Só tem que se atentar aí quem são os herdeiros, né? E verificar quem vai ser o inventariante, né? Comprova quem é o inventariante. Esse inventariante ele vai poder tomar aí todas as atitudes dentro do contrato, no lugar do locador, tá? O inventariante assume aí o lugar do locador, enquanto fica aí no decorrer aí do inventário, né? Até a finalização, o inventariante tem o poder. E os locatários, a mesma coisa, tá? Locatário, se às vezes é um cônjuge, um faleceu, o outro pode permanecer. Se um cônjuge sobrevive, o outro falece, ele pode manter, tá? Só precisa se atentar depois em relação à garantia locatícia do fiador, né? Se supondo que o casal, um falece, né? E o fiador ele era dos dois e de repente esse fiador ele não quer mais continuar como fiador só para a esposa ou só para o marido, né? E aí ele tem direito até de sair aí dessa responsabilidade, mas tem que notificar, tem o prazo de 120 dias, tem todo um procedimento, tá? Mas existe essa opção do fiador sair da garantia, tá? Caso um dos cônjuges faleça. Vamos lá. Então é isso. Caso de sublocação, né? Eu não vou ler a lei, mas eu vou resumir aqui. Se não estiver claro no contrato que o locador permite a sublocação, o locatário não pode sublocar, tá? Então, o locatário, caso ele queira sublocar, ele vai ter que pedir a permissão por escrito do locador. Ele não pode sublocar sem autorização do locador, de forma alguma, tá? E se houver sublocação, as regras elas continuam conforme a regra que está no contrato principal, né, da locação. Porque aí o sublocatário ele se torna sublocador, né? Mas ele tem que se atentar no contrato original. Ele não pode passar por cima do que foi contratado no primeiro contrato, no original, tá? Ele tem que se submeter ao contrato de locação original, tá? Em relação ao valor do aluguel, está escrito lá no artigo 17 que é livre a convenção do aluguel, só não pode estipular em moeda estrangeira nem vincular a variação cambial ou salário mínimo. Então é importante também se atentar a isso. Não pode colocar no contrato de locação, por exemplo, que minha locação, o meu imóvel está alugado por $500. Não é permitido. É por 5 salários mínimos, também não é permitido, tá? Tem que ser por moeda nacional, por real. Também, em relação à correção. Vamos lá, vou colocar aqui o artigo 18. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste, né? Então, normalmente,
os locadores, as imobiliárias colocam correção pelo IGPM ou às vezes pelo IPCA. Tá? O que não pode é no decorrer, né, mudar a regra do jogo. Né? Por exemplo, estava IGPM, aí quando a IGPM foi negativo e o IPCA foi alto, fala, não, agora eu quero que corrija pelo IPCA. Não, isso não é possível, tá? Tem que ser pactuado antes, não pode mudar no jogo, o jogo no meio do caminho, a regra do jogo, tá? Agora um assunto muito importante, pagamento adiantado do aluguel, né? Salvo as locações sem garantia ou por locação por temporada, o locador não pode exigir o pagamento antecipado do aluguel, jamais. No artigo 43 está escrito, constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses de multa ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertido em favor do locatário. Olha só como é importante saber essa regra. Não pode cobrar aluguel adiantado. Ah, mas o que é caução? Caução é aluguel adiantado? Não é. Caução é garantia locatícia. Tanto é que não pode descontar caução antes do final da locação, porque ela fica lá guardada para garantir caso precise de um reparo, caso surja alguma situação, tá bom? Então não pode jamais cobrar aluguel adiantado, né? Outro detalhe, tá? Você só pode cobrar qualquer coisa do inquilino após 30 dias de vigência do contrato da posse do imóvel. Então, um exemplo, assinou o contrato de locação, hoje é dia 29/10, pode cobrar o aluguel dia 28/10? Não, não pode, só dia 29, tem que completar 30 dias e aí pode cobrar o aluguel do locatário. Antes desse prazo, de jeito nenhum, senão vai ocorrer aí o que nós lemos no artigo 43, contravenção penal, prisão simples de 5 dias a 6 meses, multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel. Muitos não sabem disso, né? Eu sei. Mas é importante sabermos, tá? Tem a exceção em relação a isso que eu falei, no 42, caso não estiver locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vencendo. Então, se ele alugar o imóvel no final do mês ou no início do mês, ele pode cobrar aluguel adiantado, um aluguel só, até o 6º dia útil do mês vencendo, desse mês que iria vencer, tá? É uma exceção aí, caso a locação não tenha nenhum tipo de garantia. Não pode ter caução, não pode ter nenhum tipo de garantia, tá? Pode exigir algum outro tipo de pagamento antes desse prazo de 30 dias? Não, não pode, tá? Não pode de jeito nenhum, né? Deixando bem claro. E agora vamos falar sobre os deveres do locador, do proprietário. O que ele tem que... Quais são os deveres dele? Ele tem que entregar o imóvel alugado em estado de uso a que se destina. Ele tem que garantir o uso compassivo no tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado. Ele tem que manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Tem que responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, se o locador lhe entregou um imóvel que está com problema, já está com problema e vai cair uma pia, vai cair alguma coisa, um armário, em um mês cai, ele tem que consertar. É isso que a lei está dizendo, a obrigação dele, tá? Artigo 22, inciso 4. Outra coisa, ele tem que fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando está entrega, e também a referência aos eventuais defeitos existentes. Mas assim, mais importante que isso, importantíssimo, é a vistoria.
tem que ter uma vistoria de entrada bem detalhada, assinada por ambas as partes, com foto, descrição e vistoria final também, tá? Isso é muitíssimo importante. Também ele tem que fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias pagas por ele, né? Não pode dar uma quitação genérica, falar, ó, aqui foi pago tudo aqui, né? Supondo que esteja ali encargos e tudo mais, e ele coloca lá, não, tá tudo certo, tá aqui, ó, o valor é esse. E não discriminar e não apontar exatamente quais são os valores cobrados, tá? Vamos lá. Também, o locador ele tem que pagar as despesas extraordinárias do condomínio, né? Muitos também não sabem, não se atentam e o locatário acaba pagando todas as despesas que vem no boleto do condomínio. Mas a lei ela determina que o locador que paga as despesas extraordinárias, tá? Às vezes surge uma dúvida, aí tem que perguntar da administradora o que é despesa extraordinária e o que não é, tá? Mas existe uma exceção aí também, que em caso de repor o fundo de reserva, porque foi utilizado ali no período da locação, aí é o locatário que paga. Então é uma exceção, é uma situação um pouco mais complicada, é difícil da gente explicar aqui assim rapidamente, mas resumindo, o locador paga despesas extraordinárias de condomínio e o locatário as ordinárias, tá? Deveres do locatário. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e encargos, obviamente, né? Ele tem que servir do imóvel do jeito que foi combinado, né? Compatível com a natureza do imóvel. Então, ele aluga um imóvel residencial e lá ele quer fazer uma loja, alguma coisa, não pode. Ele também é obrigado a restituir o imóvel do estado que recebeu, né? Se a pintura é nova, tem que devolver com pintura nova. Ele também tem que levar ao conhecimento do locador, se surgir qualquer situação, um dano ou um defeito, cuja reparação quem tem que fazer é o locador. Ou se surgir uma turbação de terceiros, supondo que terceiros invadam o imóvel, né, ou coisa parecida, ele tem que avisar o locador. Também ele tem que realizar a imediata reparação dos danos no imóvel que ele mesmo provocou. Se ele provocou qualquer dano, não importa o dano, ele tem que imediatamente corrigir. Ah, mas foi um dependente dele, um familiar, um visitante, um preposto, um amigo que foi na casa dele. Não importa. A responsabilidade do inquilino, ele continua sendo responsável, não importa, né, se é um amigo dele que fez, né, ou se foi até uma pessoa de fora. A responsabilidade é dele, ele tem que fazer a reparação imediata. Ele não pode modificar a forma interna nem externa do imóvel sem o consentimento. Então, se ele quer alterar alguma coisa, ele tem que pedir o consentimento do locador, né? Também, se ele tem que entregar imediatamente ao locador todos os documentos de cobrança de tributo, encargo condominial, né, ou intimação, multa, qualquer coisa que surgir na correspondência em nome do locador, ou mesmo que caia em nome do locatário, mas é uma multa lá da prefeitura por conta de alguma situação, é importante sempre informar o locador, tá? E ele também tem que pagar as despesas de telefone, consumo de força, luz, água e esgoto, obviamente, né? Isso todos sabem. Tem que permitir a vistoria do locador ou do seu mandatário, que pode ser imobiliária, mediante combinação prévia de dia e hora. E admitir também que o mesmo seja visitado por terceiros, né? Em caso de, às vezes o locador ele quer vender o imóvel e o locatário ele é obrigado a permitir a visita, sim, tá? Se ele se negar, é um motivo de rescisão contratual também. Ele também tem que cumprir integralmente a convenção do condomínio, regulamento interno,
né? Qualquer regra que tiver no condomínio, ele tem que cumprir conforme estiver lá na convenção e no regulamento. Ah, não pode andar sem camisa. Tomou multa, tem que pagar a multa. O locatário tem que pagar, ele tem que cumprir, tá? Ele tem que pagar o seguro fiança, se essa for a garantia pactuada, e as despesas ordinárias de condomínio, que nós já falamos. Só aí um detalhe, o que é despesa ordinária de condomínio? A lei ela exemplifica ali, né? São salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio, os consumos do condomínio de água, luz, esgoto, luz, força, do uso comum, limpeza, conservação, pintura de instalação, independência do uso comum, manutenção, conservação, instalação dos equipamentos, manutenção, conservação dos equipamentos da prática de esporte e de lazer, pequenos reparos, rateios do saldo devedor, reposição de fundo de reserva. Olha só. Isso também, né, como eu expliquei ali atrás, o locatário ele tem que pagar, né, esse valor quando é reposição do fundo de reserva. Às vezes o fundo de reserva é utilizado, aí tem que ratear aí uma reposição, e isso é por conta do locatário também. Ok? Quem paga IPTU, condomínio, etc. Vamos lá. No artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, né? E o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram, né? Impostos, se não constarem em contrato, quem paga é o locador. De qualquer forma, indiretamente, a responsabilidade sempre será do locador perante os órgãos públicos. Então, os gastos aí de luz, água, isso tudo é bem claro, né, que fica por conta do locatário. E a dúvida que surge é em relação ao IPTU. Ah, quem paga IPTU? Às vezes alguém consulta no Google, quem paga IPTU é o locador, mas não necessariamente, que está lá na lei também, que salvo disposição contrária, está escrito salvo disposição em contrário. Então, se no contrato tiver escrito que quem paga IPTU é o locatário quem tem que pagar. Tá certo? Também existe o direito de preferência do locatário. Supondo que tenha uma venda, o locador pretende vender o imóvel, primeiramente ele tem que anunciar, oferecer ao locatário. E o locatário ele tem prazo de 30 dias para responder se aceita ou não. Se passar desses 30 dias, aí já fica tacitamente entendido que ele não tem interesse. Aí o locador pode vender o imóvel para outro. Tá? O importante é fazer a notificação, o locador notifica o locatário da intenção de venda. E se ele já tiver uma pessoa interessada, ele tem que passar o valor exato que ele aceitou a proposta. Então, se ele aceitou uma proposta em X valor, em X parcelas com outra pessoa, ele tem que aceitar com o locatário também. Tá? Esse é o direito de preferência do locatário. Então, na comunicação, tem que conter todas as condições do negócio, né? O preço, a forma de pagamento, né? Os ônus e tudo mais. Uma outra pergunta que surge bastante é: em caso de permuta, deve ser comunicado ao locatário? Não. Quando é permuta, não existe direito de preferência. Por quê? Porque o locador ele vai estar aceitando um imóvel que tem uma característica única. É impossível o locatário ele ter um imóvel exatamente igual ao que está sendo proposto na permuta para o locador. Então, acredito que até por conta disso, tá? Então, nesse caso, não tem direito de preferência. O locatário ele não tem direito de comprar na frente de quem está oferecendo o imóvel em permuta para o locador, tá? Vamos lá. Em relação às benfeitorias, né? Temos ali no artigo 35, que é salvo expressa disposição em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizado pelo locador,
como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício de direito de retenção, tá? Então, se o locatário ele fez alguma benfeitoria necessária, útil, né? Que seria ali alguma coisa estrutural, alguma coisa importante, uma coisa útil ali no imóvel, ele teria direito à retenção, né? Ou descontar aí do aluguel ou no final da locação. Só que normalmente a imobiliária e os locadores colocam que o locatário não tem direito aí a esse artigo 35. Então, se ele colocar que não tem direito, não tem. Tá? Então, aí se o locatário fizer benfeitoria útil e necessária e no contrato diz que ele não tem direito, ele não vai ter direito de retenção e nem de descontar o que ele fez. Tá? Agora, um assunto mais amplo e complexo é das garantias locatícias. Vamos tratar aí uma por uma, de uma forma o mais reduzida possível, para a gente tentar, num vídeo só, passar aí todo esse panorama aí da locação. Tá? No artigo 37, tá lá. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução. A caução, amigos, pode ser feita por bens móveis e imóveis, né? Então, se for móveis, teria que ser registrado em cartório de título e documento, né? E averbada à margem da matrícula, mas aí se torna inviável, ninguém faz isso, né? Ninguém dá como caução de bem imóvel uma bicicleta, uma moto ou algo parecido. Então, se torna inviável esse parágrafo. Se for em dinheiro, não poderá exceder a 3 meses de aluguel e será depositado em caderneta de poupança autorizada pelo poder público. Então, caução de aluguel, no máximo, tem que ser feito até 3 aluguéis. Não pode caução ser de 4 aluguéis, tá? Não pode. Pode ser menos que 3? Pode ser 2, pode ser 1, né? Mas 4 não pode, ok? Fiança. Voltando um pouquinho, a caução ela pode ser de bem imóvel também. Você pode dar um imóvel como garantia. Supondo aí que o locatário quer dar um imóvel como garantia, ele pode e o locador pode aceitar. Lógico que tem que fazer um contrato, tem que colocar no contrato, tem que averbar na matrícula, senão acaba não tendo validade nenhuma, tem custo para isso. Então, muitas das vezes não é muito viável, tá? Mas é possível sim, e não é uma garantia ruim, né? Porque vai ficar averbado na matrícula do imóvel que essa locação está sendo garantida, né? Esse imóvel está sendo garantia dessa locação. Então, ninguém vai querer perder o imóvel por causa de uma locação. Então, é uma boa garantia, eu entendo, desde que seja feito da forma correta. Colocar bem claro no contrato e averbar na matrícula de imóvel. No cartório de registro de imóveis, cumprir os requisitos que o cartório pede e lá registrar na matrícula. Aí sim, tá? Fiança, artigo 40. Está escrito que o locador poderá exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Voltando, fiança é o artigo 37, o inciso 2. Fiança é o fiador. O fiador, ele responde com todos os seus bens. Muita gente acha que o fiador, ele entra no contrato e ele dá um imóvel como garantia, que o fiador tem que ter um imóvel para dar como garantia. Não é verdade isso, tá? Primeiro, o fiador não precisa ter imóvel. É lógico que é melhor que tenha, porque demonstra que ele tem capacidade para cumprir ali, né, as obrigações, mas ele não é obrigado a ter um imóvel, né? E se ele tiver, independente da quantidade de imóveis que ele tiver, todos os imóveis acabam sendo responsáveis. Todos os bens que ele tem, não é só imóvel, móvel, conta em banco, tudo mais, tá? Então é isso. Existem hipóteses aí que eu li aqui de substituição, mas eu vou passar essa parte porque
senão a gente não consegue caminhar. Mas, só lembrando, ainda ser fiador é mais responsabilidade do que ser locatário, porque o fiador, ele pode até perder o imóvel dele. E o locatário, se ele alegar que ele só tem um bem de família, ele não perde o imóvel. Agora, o fiador, ele não pode alegar que é bem de família, porque se ele já entrou como garantidor naquela locação, ele não pode alegar que ele não tem condição de cumprir ali com aquele requisito. Então, ele perde esse benefício de alegar o bem de família. Então, ser fiador é pior do que ser locatário, tá certo? E o fiador pode ser uma empresa. Existem empresas de fiança, fiador profissional, empresa que existem várias aí que elas às vezes são confundidas com empresas de seguro fiança. E na verdade elas são fiadoras, né? É permitido a lei não proíbe. O fiador profissional não é proibido, né? Também o fiador, ele pode ser também estipular que ele vai ser fiador somente de até X valor, até X percentual. Você pode ter vários fiadores que cada um vai responder por um percentual, né? De repente são 3 fiadores, um vai responder por 33%, outro por 33% e outro 33%. Isso é permitido, tá? É permitido, só que às vezes a imobiliária e o locador não aceita e não é obrigado a aceitar também, né? Porque o locador e a imobiliária, eles que decidem qual garantia que eles querem e se eles aprovam ou não, né? O locatário, ele jamais pode exigir que o locador aceite determinada garantia, né? Não pode. Ele se encaixa ao que o locador e a imobiliária impõe, ou ele não aluga, então, e aluga outro imóvel em outro lugar. Correto? Então nós falamos sobre fiador e agora vamos falar sobre seguro fiança, tá? O seguro fiança é uma boa garantia, né? Tem que ser aprovado aí pela empresa de seguro e tem que seguir a apólice. O importante é dar uma olhada na apólice, o que a apólice está garantindo ali na locação, e é isso que vai seguir, né? Então, existe também o título de capitalização, né? Cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Quando o locatário ele quer dar de garantia mais do que 3 aluguéis, ele pode, mas não como calção, ele pode como título de capitalização. E o título de capitalização pode ser de qualquer valor, né? Se o locador falar que quer como garantia um título de capitalização de 12 aluguéis e o locatário aceitar, sem problema nenhum. Aí ele faz lá na empresa, tem várias empresas que fazem o título, né? Ele paga o título e tá tudo bem. Segue aí a locação e esse título de capitalização vai ser responsável vai garantir aí a locação, tá? Importante que não é possível ter mais de uma modalidade de garantia. Então, nós falamos sobre 4 tipos de garantia: calção, fiança, seguro fiança, título de capitalização. Pode ter calção e fiança? Não pode. Pode ter fiador e a fiança de um imóvel em garantia? Não pode. No contrato de locação, não pode ter fiador que está dando tal imóvel como garantia. Isso não é permitido. A lei não permite, tá? E aí acaba tornando a garantia... pode até anular aí a garantia, tá? Cancelar a garantia porque está descumprindo o que a lei determina. Não pode ter mais de uma modalidade. Pode ter várias da mesma. Vamos dar um exemplo. A calção de bem imóvel pode ser mais do que um imóvel. Calção de bem imóvel pode ser vários bens, pode ser várias bicicletas, moto. Fiador, podem ter vários fiadores, não só um fiador, pode colocar 10 fiadores no contrato de locação, não tem problema, tá? Só não pode ter modalidades diferentes. Lembrando, não pode ter seguro, fiança e fiador, não pode ter calção e fiador, não pode ter calção
e título, não pode ter caução e seguro-fiança. Correto? Vamos seguir. Também vamos falar aqui sobre ação para desocupação. O único meio para tirar um inquilino do imóvel é a ação de despejo, ação judicial de despejo. Não existe outro meio, tá? Ou ele sai por um acordo, né, e aceita sair, ou caso ele descumpra. Quando que o locador ele pode entrar com uma ação de despejo contra o locatário? Quando o locatário descumpre qualquer cláusula do contrato, qualquer cláusula, tá? Por exemplo, lá no condomínio ele não está cumprindo o regimento interno. Isso é descumprimento, o locador pode entrar com ação de despejo. Não está pagando aluguel, atrasou um dia. No dia seguinte, o locador pode entrar com ação de despejo. Então, todo tipo de descumprimento contratual, o locador tem direito a entrar com ação de despejo. Agora, a questão é a viabilidade. Às vezes vale a pena muito mais fazer um acordo, esperar, dar um prazo para sair. Porque uma ação de despejo, além de ter custas judiciais, oficial de justiça, infelizmente, no Brasil é demorado, bastante demorado, tá? Então, tem que analisar muito bem a situação para ver se vale a pena entrar com a ação de despejo, tá? Vamos lá. Também existe uma questão que é a liminar de desocupação em 15 dias. Muitos têm dúvidas sobre isso, né? Quando a locação estiver sem garantia locatícia, então supondo que a locação foi feita sem nenhuma das garantias, e ele não cumpre, o locador ele pode entrar com uma ação pedindo liminar em 15 dias. O que é liminar em 15 dias? O juiz já determina que no prazo de 15 dias o locatário ou pague ou desocupe o imóvel, né? Então é uma ação mais rápida processualmente. Não que leve só 15 dias, leva mais. Mas se torna aí procedimentalmente mais rápido, tá? E se tiver, supondo que tem garantia, a caução, foi dado caução em garantia, mas o locatário já deve, ele deu de garantia 3 aluguéis e ele já deve 5. Então, acabou já a garantia, dá para pedir liminar em 15 dias, tá? A gente entra normalmente com essa ação e tem dado certo, né? Só que aí o locador ele tem que caucionar com 3 aluguéis. Dentro do processo, ele tem que depositar 3 aluguéis, né, para que o juiz ele aceite aí essa liminar. Aí às vezes parece um absurdo, né? Mas o locador ele entra com a ação para tirar o locatário porque o locatário está devendo e ele ainda tem que depositar 3 aluguéis dentro do processo para garantir. Sim, porque é o que a lei determina e o juiz ele é obrigado a seguir a lei, né? Tá? Então é isso, né? Existe a locação por temporada. A locação por temporada tem aí alguns detalhes, né? Mas ela não pode ser superior a 90 dias. Se passar disso, praticamente ela se torna uma locação normal, seguindo toda a lei do inquilinato, né? Então tem gente que faz contrato, vou ficar só 6 meses, vou fazer contrato por temporada. É um tiro no pé. Por quê? Porque ele só pode ser de 90 dias, o contrato de temporada, e no máximo também ele aumentar em mais 30. Né? Se passar disso, não é contrato de temporada, é contrato de locação. Mesmo que esteja tudo escrito lá no contrato, que é de temporada, não vai ser contrato de temporada, vai ser um contrato de locação normal, né? Importante também, vou falar aí de uma forma bem resumida, as locações feitas para hospitais, escolas e igrejas são locações diferenciadas, né? E normalmente, dificilmente o locador consegue reaver esses imóveis facilmente, tá? Então,
a gente tem que entender que assim, essas locações ela tem uma função social. É bom para a sociedade, né? Um hospital, uma escola, uma igreja. Então, se o locador tem interesse de reaver o imóvel, é bom nem alugar para esse tipo de locação, tá? É importante se atentar a isso. E as locações em shopping center? Locação em shopping center também é diferente. Não segue, basicamente não segue a lei do inquilinato, tá? Não segue a lei do inquilinato. Tem regras próprias aí, né? E então, geralmente o locador que tem loja, que tem alguma coisa ali no shopping, né? Em shopping, na verdade é o próprio shopping que é o dono e que faz aí os contratos, né? E as regras, né? E é bem diferente porque tem o marketing, que às vezes o valor é bem alto, tem em relação às promoções que fazem internamente, o valor do condomínio, né, a taxa que eles pagam é um valor bem alto. São regras diferentes, tá? Não dá para a gente seguir a lei do inquilinato. Bom, acho que falamos aí resumidamente, né, de todos quase que todos os pontos, talvez. Mais alguma coisa que a gente pode dizer? É importante sempre fazer tudo por escrito, de preferência, manda mensagem por WhatsApp, pega o ok, né, uma resposta ou por e-mail de preferência, para provar aquilo que foi combinado, tá? Esse é um conselho que eu dou aí tanto para locador, locatário e imobiliária também. A imobiliária, ela é representante do locador, ela não é responsável pela locação, né? Às vezes até o locador pensa que a imobiliária é responsável, tem que pagar o aluguel que o inquilino não pagou. Não, a imobiliária ela não deve, não tem responsabilidade de pagar nada, nem um centavo. Quem paga é o locatário ou o locador. A imobiliária ela só tem uma procuração aí, né? Um contrato de prestação de serviço para executar aí em nome do locador o que for necessário, tá certo? O que a gente pode falar também em relação à análise numa locação de imóveis, né? Análise da documentação. Eu sugiro que puxe certidões, protesto, score. É bom verificar se o locatário sofreu já alguma ação de despejo, né? São vários pontos que são importantes aí na análise, né? Outro ponto importante é no início da locação. Se o locatário ele já dá problema para entregar documento, para assinar o contrato de locação e já começa a dar problema no início, com certeza ele vai dar problema no meio e no final, né? Então a imobiliária tem que se atentar a isso também, tá certo? A imobiliária e o locador que impõe as regras para o locatário. Só que uma pergunta que surge muito, só para a gente poder finalizar, que o vídeo já tá em 1h03, né? É importante sabermos o seguinte: a lei do inquilinato, ela protege, né, a relação locatícia. E muitas das vezes protege o locatário mesmo, assim como o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor. Às vezes surgem situações em que a imobiliária ou o locador coloca uma cláusula ali que retira algum direito que o locatário tem dentro da lei do inquilinato. Se isso acontecer, essa cláusula passa a não ter validade. Por exemplo, nós falamos que é proibido cobrar aluguel adiantado do inquilino. E já expliquei que aluguel adiantado não é caução. Caução é garantia, tá? Artigo 37, inciso 1. Supondo que o locador coloca no contrato de locação que o aluguel vai ter que ser pago, vamos supor que o locatário pegou a chave hoje dia 29/10
e o locador vai querer que ele pague o aluguel dia 5/11. Não completou 30 dias, ou seja, está sendo um aluguel adiantado. Se ele colocar essa cláusula, mesmo que o locatário aceite, essa cláusula não tem validade jurídica, porque a lei diz que é só após 30 dias que pode cobrar. Então, mesmo que o locador colocar, ou a imobiliária colocar no contrato, né, ela não vai poder exigir do locatário. Qualquer cláusula que a imobiliária ou locador colocar no contrato de locação, que vai contra algum direito que o locatário já tem por conta da lei de inquilinato, essa cláusula não terá validade, né? Então, é uma dúvida, né, que surge muito, né? Porque é difícil de quem não é da área do direito entender. Às vezes fala, mas nós combinamos, foi combinado, o locatário aceitou. Qual que é o problema? O locatário lá na frente ele pode alegar que ele foi coagido, porque ele precisava do imóvel, ele precisava alugá-lo, e a imobiliária forçou ele a aceitar aquela situação, né? Então isso causa aí um problema sério, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo, né? E também nós temos aí esse curso resumido em PDF. E quem quiser pode aí mandar aí no comentário que a gente pode enviar por WhatsApp, por e-mail, né? E fica aí um abraço a todos que trabalham aí na área imobiliária, as imobiliárias, os corretores, os proprietários, os locatários também. Fica aí um abraço de Marco Anaga. Até logo.